Glória a Deus. Amém. Prontos para mais uma sessão? Glória a Deus, né? Foram abençoados já no começo? Vamos continuar? Glória a Deus. Muito bom essa iniciativa, parabéns, né? Essa disposição, né? Em gastar um tempo, de se dedicar e buscar mais ao Senhor. Acho que isso é válido e Deus vê isso com bons olhos e há recompensa, né? Há recompensa para aqueles que se dedicam. Queridos, quero falar com você um pouco mais, continuar essa fala sobre a importância do Espírito Santo nas nossas vidas. É tão importante o Espírito Santo que Jesus, ele precisou morrer para habilitar você a se tornar o templo do Espírito Santo. O sacrifício de Jesus tem um propósito: habilitar-nos para que hoje não fôssemos apenas portadores de uma vida biológica, mas pudéssemos carregar dentro de nós a vida eterna. Isso graças ao sacrifício de Cristo. Nós precisamos entender o valor de Cristo em nossas vidas, o valor do sacrifício de Jesus. Então, o sacrifício dele tem um valor muito representativo na minha vida. Então a Bíblia faz algumas menções dizendo que eu era morto em meus pecados e delitos, mas ele me deu vida. Essa é a vida que pulsa em você. Você é uma nova criatura. Você é uma nova criatura. É interessante que a palavra nova criatura, ele não tem uma expressão de uma novidade no sentido de que algo novo que já existia. Por exemplo, você compra uma roupa nova, mas significa que a roupa nova é simplesmente um novo traje que você está usando, porque você já teve outras roupas e não tem nada de diferente, é apenas uma roupa nova. Daqui a pouco ela vai ficar velha de novo, né? É um carro novo, lançaram um carro novo, um novo no sentido de novidade, um novo no sentido de atualizações. Essa é a palavra que nós conhecemos como novo. Ela tem mais sentido de atualizar o que já existia do que nascer algo que não existia. E quando a Bíblia diz que você é uma nova criatura, a palavra nova ali no grego, ela dá um sentido não de uma coisa atualizada, mas de uma coisa inédita. É novo como algo que nunca havia existido antes. Então, como eu e você, em Cristo Jesus, nunca existiu outro igual a nós. Não existiu. Não há gente como nós em toda a história da humanidade. Que gente é nós? Quem somos nós? Nós somos portadores do Espírito Santo. Em nenhum momento na história existiu um povo, pessoas como eu e você. E isso só se tornou possível com a novidade que há em Cristo Jesus. Então, após o Calvário, aconteceu algo inédito. A Bíblia diz que algo novo surgiu. Isaías já diz: eis que vejo coisas novas. Levante os olhos e veja, eis que faço coisas novas. A novidade não é uma surpresa, não é algo que Deus vai fazer, algo, daqui a pouco vai acontecer coisa nova. Não, Ele já fez. E o novo é você. Muitas vezes nós temos os nossos ídolos, nós temos nossos referenciais, como Elias, Daniel, né? E muitas vezes a gente fala, né, como um desejo: poxa, eu queria ser como Daniel, um homem de governo, um homem de experiência, um homem de integridade. Eu queria ser como Elias, o homem que fez cair fogo do céu, né? O homem que confrontou principados. Eu queria ser como Moisés, o cara que subiu um monte, o cara que viu Deus face a face. E a gente tem eles como gente importante, glória a Deus, eles são mesmo, são referenciais para nós. Mas você já parou para pensar que se eles pudessem ter oportunidade e nós pudéssemos ouvi-los, eles talvez teriam uma fala mais ou menos assim: eu queria ser como eles. Porque a Bíblia diz que eles só viveram à sombra das coisas que viriam. Querido Elias, se um dia você tiver oportunidade, você vai sentar lá em algum lugar no céu, na eternidade, e Elias vai correr perto de você e fala: me conte, me conte. Você vai falar: mas contar o quê, meu filho? Ele fala: me conte como que é viver todo o instante com a presença dele dentro de você. Faz sentido isso para você? A gente é diferente, cara.
A gente é diferente não porque a gente canta umas músicas diferentes, não porque a gente frequenta templos diferentes. A gente é diferente não porque a gente tem um linguajar diferente. Não, a gente é diferente porque habita o Deus eterno dentro de nós. Isso tem que fazer sentido para nós. Isso tem que fazer sentido. Quantos aqui tem o Espírito Santo habitando dentro de você? Que diferença isso faz, querido? Talvez num culto como esse isso faz um sentido enorme. Uns oram em línguas, outros choram, se emocionam, outros dançam. E a gente pode até dizer, o Espírito Santo me tocou. Dentro de um culto talvez a presença de Deus habitando em nós faz uma diferença. Mas não é isso. Eu não posso transformar o Espírito Santo apenas numa experiência de culto. O Espírito Santo é a minha vida. A Bíblia diz que Sansão era um homem diferente. Conhece a história de Sansão? E a Bíblia diz que os filisteus pagaram um preço alto, porque eles queriam saber qual é o segredo de Sansão. Qual era o segredo da força de Sansão? Corromperam Dalila. E fizeram tantas armadilhas, porque eles queriam saber qual o segredo da força de Sansão. Agora, vem, vocês estão aí ou não? Eu me lembro desde a escola dominical, eu aprendi as histórias de Sansão. Né? A gente conta as histórias, a gente conhece a história de Sansão. Já assisti filmes sobre Sansão. E qual é a imagem que nós temos de Sansão? Um cara parrudão, né? Não é? Musculoso, forte. O cara que estendia os braços e caía as colunas. O cara que com a queixada de jumento, matou 1000 filisteus. Não é? Qual que é a imagem que você tem? Qual é a imagem automática que vem na tua cabeça? Pô, um cara gigantaço. Mas vem comigo, pense comigo. Se ele fosse um cara todo fortão, gigantão, você não ia olhar e falar, esse cara é forte, olha os músculos dele. Mas se os filisteus queriam saber o segredo da força de Sansão, então a força de Sansão não era tão evidente assim. Porque se a força de Sansão, o segredo da força dele fosse os músculos, não iam pagar caro para saber qual era o segredo da força dele. Concordam comigo? Vocês estão entendendo? É possível que Sansão era um cara comum, como eu e você. Talvez até um magrinho. Porque despertou o segredo. Qual é o segredo desse cara ser tão forte? Porque não pode um cara desse ser tão forte assim. Paga-se caro. Se corrompe a namorada dele para descobrir qual é o segredo da força dele. Porque não era evidente. O mundo pergunta, qual é o segredo dos crentes? Por que os crentes são assim? Eles não querem saber o nosso segredo? E alguns dizem, é a roupa que ele usa. Outros dizem, é a reza que eles fazem. Outros dizem, é a igreja que ele vai. O segredo não é evidente. O segredo não está estampado, senão não era segredo, né? O segredo está escondido dentro de você. E o segredo da tua força é o mesmo segredo da força de Sansão. O Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz que vinha o Espírito sobre ele e ele ficava forte. Não era músculo, querido. Era de dentro para fora. Amém? O Espírito Santo habita em você? Que diferença isso faz? Na hora da angústia, na hora da prova, no dia a dia, nos desafios profissionais, nos desafios ministeriais, dentro de casa, no meu dia a dia, quando eu estou sozinho, que diferença ele faz na minha vida? Que todos os rompimentos que eu tive, de passar de uma etapa para outra, todos os rompimentos que eu tive de sair de uma fase de infantilidade para um estágio de maturidade, todos eles, foi porque o Espírito Santo agiu na minha vida. Todos os momentos que a minha alma quis agir com infantilidade, quis agir com imaturidade, o Espírito Santo agia em mim dizendo, ei, você não é um garoto. Você não pode agir assim.
eu habito em você. Então permita agir como eu quero agir na sua vida. Faz a diferença, queridos. Tem que fazer, amém? Amém ou não? Então o Espírito Santo ele não pode ser uma experiência de culto, ele não é um amuleto religioso, ele não é uma fumacinha, ele não é um arrepio, ele não é uma lágrima que eu choro, ele não é um êxtase espiritual, ele não é um reteté, uma rajada de língua estranha. Ele é a força da vida de Deus que se move em você. Amém? Permita isso acontecer na sua vida, permita isso se tornar real em você. Permita isso se tornar fluindo em você, importante na sua vida. A Bíblia diz que esse Espírito fazia Daniel um homem sábio. A Bíblia diz que esse Espírito fazia de Moisés um homem manso. A Bíblia diz que esse Espírito fez de Sara, uma estéril, dar à luz a um filho. A Bíblia diz que esse mesmo Espírito fez Elias enfrentar Jezabel. A Bíblia diz que esse mesmo Espírito fez Jesus Cristo ressuscitar dentre os mortos. E é o mesmo Espírito que habita em você hoje. Ele tem que fazer diferença, amém ou não? Levante as suas mãos e fale: eu tenho o Espírito Santo. Ele é a diferença na minha vida. Amém? Amém, queridos? Nós somos uma nova criatura, nós somos inéditos. O mundo é privilegiado em ter-nos aqui habitando nesses dias. Esse mundo em trevas, ele precisa se sentir honrado de ter você morando nesse planeta, nessa estação. Porque você é a luz desse mundo. Amém? Nós somos a luz. O mundo que estava em trevas viu uma grande luz. Somos nós, queridos. Cristo nos habilitou para isso. Então o Espírito Santo só mora em mim, só habita em mim, porque Jesus Cristo me capacitou para isso. Não é porque eu mereço, não é porque eu sou digno, não é pelos meus méritos, mas é pelos méritos de Cristo. Amém? Não tem nada a ver comigo, tem tudo a ver com Ele. Eu apenas me rendo. Amém? Glória a Deus. Teve um cara chamado Simão o Mágico na Bíblia, que ele viu o que o Espírito Santo podia fazer. E ele chega para Pedro e diz: quanto custa? Quanto custa? Porque ele, como mágico, tinha uma performance enorme. A Bíblia diz que ele iludia todo mundo com as suas artes mágicas. Mas de repente ele se deparou com um poder maior, de homens iletrados, indoutos, impactando uma sociedade inteira, porque o Espírito Santo habitava neles. Querido, está na hora de você valorizar o que você carrega. O Espírito Santo mora em você. Deixa Ele fazer a diferença na sua vida. Amém? Saia desse templo hoje, entendendo isso, consciente disso. Amém? Sendo entendedor dessa verdade. Sendo intencional nisso. Eu vou levar essa presença onde eu for. Essa é a presença que eu carrego. Amém? O apóstolo Paulo diz assim: não vivo mais eu. Não sou mais eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. O velho homem morreu e tem uma nova vida fluindo e pulsando dentro de você. E o nome dessa vida é o Espírito Santo de Deus. Deixa extravasar, deixa ele transbordar na sua vida. Quero que você leia comigo Apocalipse capítulo 1. Apocalipse, você conhece, até o capítulo 4 de Apocalipse, o contexto é o Senhor falando com a igreja, e é preparando a igreja para as coisas que virão, e empoderando a igreja para as coisas que virão. Apocalipse não é um livro de terror, meu irmão. Apocalipse não é um livro para você temer, mas o Apocalipse é um livro de esperança. Apocalipse fala do teu futuro. Amém? E o teu futuro é glorioso, porque você carrega as primícias. É o Espírito Santo que está dentro de você. Então João, ele tem uma revelação fantástica, e essa revelação ela tem que trazer esperança para nós, e não medo. Fim dos tempos é um sinalizador de que coisas grandes vão acontecer. Depende do teu viés teológico.
E de repente, dependendo do teu viés teológico, talvez a religião impregnou você de um terror. E por isso você tem medo do fim dos tempos. Mas o Apocalipse, a revelação dos fins dos tempos, você só encontra adoração profunda. O tempo da maior angústia da terra, o tempo em que a terra vai tremer de sofrimento, os filhos de Deus estarão em profunda adoração, estarão diante do trono numa intensidade da glória de Deus fluindo neles, como nunca antes. Será o tempo que a igreja vai ser mais gloriosa de toda a história. Afinal de contas, a Bíblia diz que o fim é melhor do que o começo. Não é isso? O fim é melhor do que o começo. Salomão já disse isso. E o fim é melhor do que o começo, amém ou não? E nós precisamos entender isso. É muito importante a gente entender. Passar num vestibular por uma faculdade é muito legal, não é? Você não fica feliz? Meu filho passou, você fica todo orgulhoso, né? Quem passou fica todo feliz, faz uma festa. Mas o que é melhor, entrar para a faculdade ou concluir a faculdade e sair com o canudo? O fim é melhor que o começo. Faz sentido para você? Comprar um terreno para construir a casa é muito legal. Ficamos felizes, comprei um terreno, né? Celebramos, a família fica feliz, os amigos ficam felizes. Mas o que é melhor, comprar um terreno ou pegar a chave da casa que já foi construída e está concluída para morar dentro dela? O fim é melhor do que o começo. Nós temos uma igreja gloriosa que nasceu em Atos dos Apóstolos, em Jerusalém, no dia do derramar do Espírito Santo, e a gente olha para essa igreja, chamada igreja primitiva, e a gente vê os feitos do Espírito Santo através dessa igreja, ressuscitando mortos, batizando pessoas com o Espírito Santo, impressionando, impactando a sociedade de então, e a gente diz, uau, que igreja gloriosa, e muitas vezes nós olhamos para o passado e dizemos, nós queremos ser igual a eles. Queridos, eles eram um bebezinho recém-nascido. Eles estavam só começando a história de Deus na humanidade através do evento chamado Espírito Santo. Eles começaram bem, mas nós vamos terminar melhor, porque o fim é melhor do que o começo. Você quer saber como que vai ser teu fim? Olhe para o Apocalipse, leia o Apocalipse. Uma glória, uma autoridade da igreja, o empoderamento da igreja. Na era em que o anticristo se levanta, a igreja do Senhor, ela tem uma autoridade fenomenal de abrir os céus, de determinar acontecimentos sobre a terra. E essa é a igreja dos nossos dias. O apóstolo Paulo diz que ele vai apresentar, ele está trabalhando para apresentar à igreja uma igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, ataviada como uma noiva para um noivo. Jesus está vindo buscar a sua igreja, amém ou não? E a Bíblia diz que nós, numa alegoria, nós somos a noiva de um noivo. Sim ou não? E quando Salomão descreve esse noivo, ele diz assim que é o mais belo entre os milhares dos milhares. Amém? Ele se destaca, ele é o mais belo, ele é o mais formoso entre todos. Ele está falando de quem? De Jesus, o noivo. Agora veja bem, o noivo que é o mais belo entre os milhares de milhares, ele vem buscar a sua noiva. Querido, você acha que ele vem buscar uma noiva toda arrebentada, toda feiosa, manchada, destruída, encolhida, intimidada, jogada num cantinho, desprezada? Aí vem Jesus, a coisa mais linda do mundo, né? Que se destaca entre os milhares dos milhares e vem casar com uma coisinha feia. Faz sentido para você ou não? Mas você já ouviu que alguém prega isso? Aquela ideia de um fatalismo que a igreja está oprimida, o anticristo acabando com a igreja, um mundo totalmente contrário à igreja, a igreja encolhidinha num canto, prestes a dar o último suspiro. E quando ela for dar o último suspiro, aparece o noivo na nuvem. Tchan, vim para te salvar. História de Disney, né? Essa é uma história dos contos de fadas da Disney. Não é a história dos contos da Bíblia. Porque a Bíblia diz que ele vem buscar uma noiva gloriosa, poderosa, linda, ataviada, sem mácula, sem ruga. É essa a igreja dos últimos dias. Uma igreja forte, uma igreja de honra e não de desonra, uma igreja limpa e não suja. Eu não sei o que você tem ouvido por aí, mas tem uns cabeça dura falando que a igreja está horrível.
É mentira, são falsos profetas, porque a igreja está bela, a igreja de Jesus é bela, a religião é horrível, mas a igreja do Senhor Jesus, aquela que tem o Espírito Santo fluindo nela, ela é linda, ela é a noiva do noivo mais lindo de todos. Olha para essa igreja linda que está do teu lado aí, ó. Você se vê assim, queridos? Sim ou não? Isso é identidade, querido. Faz sentido para você? Essa é a tua identidade. O diabo está desmerecendo você. A religião desmerece você. O legalismo, ele destrói você, ele deforma você. Mas a graça de Deus torna você lindo, pronto, transformado numa nova criatura. Amém? Cristo te habilitou para isso. O sacrifício de Cristo tornou você essa pessoa, a igreja do Senhor, amém? Só que nós carregamos o Espírito Santo, nós carregamos essa presença. E agora João está tendo uma revelação. Então Deus vai falar com a igreja, com as 7 igrejas, e ele vai despertar e preparar essa igreja para os acontecimentos que virão. Vamos ler Apocalipse capítulo 1 a partir do 9. Ele diz assim: eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança, em Jesus achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por trás de mim uma grande voz como de trombeta, dizendo: o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas. Quais são elas? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Então voltei-me para ver quem falava comigo. E voltando vi 7 candeeiros de ouro. E no meio dos candeeiros, diga, no meio. E no meio dos candeeiros, semelhante a filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. Sua cabeça e cabelos eram brancos como alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhante ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como de muitas águas, e tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma espada afiada de 2 gumes, seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando eu o vi, caí aos seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e sou o último, aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Aleluia. Escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois dessas. Quanto ao mistério das 7 estrelas que vistes na minha mão, e os 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Amém? Os 7 candeeiros são 7 igrejas. É importante isso, porque João ele começa a interpretar a visão. Ele começa a ter entendimento do que ele viu. E o próprio Senhor está mostrando para ele. Então, João tem essa visão. E a visão que ele vê os 7 candeeiros, que são as 7 igrejas. E nesses candeeiros, esses 7 candeeiros, ele vê no meio dos candeeiros alguém. Ele viu um homem lá no meio dos candeeiros. Só para você entender um pouquinho do que João está vendo. Vamos voltar rapidinho para Levíticos. Levíticos no capítulo 24. Só dar um parênteses aqui, tá? Levíticos 24. Diz assim, versículo 1, tá? Levíticos 24, versículo 1. Disse o Senhor a Moisés: ordena aos filhos de Israel que te tragam azeite puro de oliveira, batido para o candeeiro, para que haja lâmpada acesa continuamente. Então, o óleo para o candeeiro, para que esse candeeiro ficasse aceso continuamente. Na tenda da congregação, fora do véu, que está diante do testemunho, Arão a conservará em ordem. Quem é Arão, queridos? É o sumo sacerdote.
Preste atenção, você que conhece um pouquinho do contexto bíblico. O sumo sacerdote tinha uma veste, sim ou não? Então tinha uma mitra na cabeça, tinha um peitoral, tinha uma roupa de linho, tinha um cinto. Então ele tinha todas as vestes sacerdotais, as estolas sacerdotais. Então o sumo sacerdote, ele era identificado para entrar no Santo dos Santos com as suas vestes, porque ele tinha essa autorização. Então ele está dizendo, Arão a conservará em ordem, desde a tarde até pela manhã, de contínuo perante o Senhor. Estatuto perpétuo será pelas suas gerações. Sobre o candeeiro de ouro puro conservará em ordem as lâmpadas perante o Senhor. Qual era a missão do sumo sacerdote, Arão aqui? Qual era? Conservar em ordem as lâmpadas. Conservar as lâmpadas acesas. Amém? Então volte agora para Apocalipse, na visão de João. Então João está agora na ilha chamada Patmos e ele tem uma visão. E de repente quando ele olha para a visão e ele olha para ver quem falava com ele, no meio dos 7 candeeiros. Quando você estuda um pouco do candelabro, do tabernáculo de Moisés, tem o candelabro, que é o candeeiro, e eles são 7 lâmpadas. 7 lâmpadas. O sumo sacerdote, no caso de Arão, ele tinha que ir todo dia. O que ele ia fazer? Ele tinha que inspecionar se tinha óleo suficiente para que as lâmpadas permanecessem acesas. Então ele era um fiscal do candeeiro. Era um fiscal do candelabro. Para saber se o nível do óleo estava bom, se as lâmpadas estavam acesas, se estava tudo ok, porque a lâmpada não podia se apagar. Só que agora João está na ilha, e ele tem agora uma missão de trazer um anúncio para a igreja. E a primeira coisa que ele vê é esse ser que ele descreve com vestes sacerdotais. E esse ser está no meio do candeeiro. Quais são os quem eram os candeeiros? 7 igrejas. Esse ser está no meio da igreja. O que ele está fazendo lá? O que esse ser estava fazendo no meio dos candeeiros? Como que está o óleo? Como está o nível do óleo? Como está o nível do óleo? Aleluia. No Novo Testamento, na Nova Aliança, João, um apóstolo, ele tem a visão de um sumo sacerdote, que o autor de Hebreus diz que ele é o nosso sumo sacerdote. Ele está passeando no meio da igreja. E ele está procurando uma resposta. Como está o nível do óleo? Igreja Missionária de Maringá. Como está o nível do óleo? Para quem trabalha, dirige, cuida de carro, a gente sabe que são coisas importantes para um motor funcionar bem, né? Água e óleo. Agora, tão importante ou mais importante do que o óleo no motor do carro, mais importante do que ter óleo no motor do carro, é manter o nível do óleo em dia. Não é assim? Porque pode ter óleo, mas se o nível estiver baixo, ele é tão prejudicial quanto não ter o óleo. O óleo, ele é importante nas nossas vidas. E quando a gente estuda sobre o óleo, a gente sabe que o óleo é uma referência ao Espírito Santo. A Bíblia fala do óleo. E quando João tem essa visão, a preocupação era, tem óleo? Porque os dias que viriam, para que a profecia e a visão que Deus ia mostrar para ele, como aconteceria, a chama não podia se apagar. Estão vindo dias aí, sim, meus irmãos.
Estão vindo dias de muita batalha. Está chegando dias de muita luta. E sabe o que vai manter você firme na batalha? É o nível do óleo. Pergunta para o teu irmão ao lado. Como está o nível do óleo? Interessante que a Bíblia, ela fala sobre enchei-vos do Espírito Santo. Sejam cheios do Espírito. Sejam fervorosos do Espírito. Andem no Espírito. A Bíblia é cheia de admoestações a esse respeito. E eu estou falando da nova aliança, do Novo Testamento. A Bíblia nos encoraja a não somente ter o Espírito, mas sermos cheios do Espírito Santo. Porque faz toda a diferença, queridos. Quando eu olho para a vida dos discípulos, existe uma identidade antes do Calvário, e existe uma identidade depois do Calvário, ou melhorando, existe uma identidade antes do Pentecoste, e existe uma identidade depois do Pentecostes. O Pentecostes, a Bíblia diz que eles foram cheios do Espírito Santo. A Bíblia diz que Pedro, cheio do Espírito Santo, ele se põe em pé. A Bíblia diz que Pedro e João, cheios do Espírito Santo, olharam para o paralítico na porta formosa. Cheios do Espírito Santo, Estevão sendo apedrejado, ele se põe em pé e ele vê os céus abertos e o Filho do Homem em pé. Cheios do Espírito Santo. A Bíblia diz que Estevão, cheio do Espírito Santo, começou a falar do Evangelho, e os religiosos e os doutores da lei começavam a ranger os dentes, tapar os ouvidos, porque o cheio do Espírito Santo, o diácono Estevão, cheio do Espírito Santo, incomodava aquela sociedade, a ponto de apedrejar. Então a Bíblia nos convida a ser cheios do Espírito Santo, e é isso que o ancião, a visão que João tem é do Senhor Jesus, e ele está passeando entre a igreja dos últimos dias, e ele está circulando entre a igreja dos últimos dias, e ele não está preocupado se essa igreja tem dinheiro, ele não está preocupado se essa igreja tem templos, ele não está preocupado se essa igreja tem saúde ou não, ele está preocupado se essa igreja tem o óleo no nível exato. Se tem uma preocupação de Deus a respeito de nós, hoje, nesses dias, você está cheio, a lâmpada está acesa. Meu irmão, é incrível como você encontra crentes apagados. E não está difícil você encontrar uns cristãos apagados, desmotivados, cristãos feridos, sabe, magoados com a igreja, com a liderança. Porque o pastor... por que não isso? Porque... E daí, irmão, como é que está o ministério? Eu parei. Mas por que parou? Pois não me valorizaram. Meu irmão, você tem que ser cheio do Espírito Santo. O segredo da força de Sansão era Espírito Santo. O segredo da força de Elias, Espírito Santo. Aleluia. Glória a Deus. Deixa eu contar uma historinha para vocês. Eu tive o privilégio, não sei como que é em Maringá, mas eu fui criado no interior. Então eu tive o privilégio de me criar na rua, jogando bola na rua, com a piazada, nadando nos rios, matando passarinho no mato, pescando, A gente cresceu nisso, aprontando, como uma criança que hoje, infelizmente, muitos aqui, não sei, mas Curitiba, criançada sai de casa para a van, da van para a escola, da escola para a van, da van para casa, e quando sai vai para um shopping, Então eu fico olhando assim, que dó, Porque eu não tive essa vida, Minha vida foi de andar de carrinho rolemã na rua, inventar coisas, e dar problema para o pai, porque quebrava a janela do vizinho jogando bola. Mas nesse crescimento, nós crescemos e eu tinha um cachorro. E o nosso cachorro era um nome, do cachorrinho, não sei quem deu, mas eu sei que o nome dele era Fofinho. E o Fofinho era um cachorro incrível, porque o Fofinho era daquela raça famosa, como que é? Vira-lata,
Comia o feijão que nós comíamos, o arroz, não tinha ração, não me lembro de ter dado uma bolinha de ração para o fofinho. Comia o osso que nós comíamos, ruía, só deixava o rosto limpinho e dava para o cachorro. E o fofinho era o amigo da rapaziada. Nós ia jogar bola, o fofinho jogava bola com a gente ia nadar no rio, ele nadava com a gente, cara, ele era bom para nadar, ele pulava na água assim. E a molecada, né, os amigos eram fã do fofinho. E o fofinho era um vira-lata criado com a molecada. E o fofinho, gente, era aquele cachorro, né? Latia, você batia o pé, ele já corria. Era macho, que Deus o livre, né? Então o fofinho era divertido, um cachorro brincalhão, um cachorro criado no meio da molecada. E era eu, meu irmão, meu pai e minha mãe, nós somos uma família muito pequena. E eu me lembro que meu pai trabalhava viajando muito, muito. E nós morávamos numa casa e meu pai inventou de fazer um muro, porque a casa era de cerca de madeira. E por ele viajar muito, ele falou, nós precisamos pôr uma segurança nessa casa. Então o que ele fez? Contratou uns pedreiros para fazer um muro agora de alvenaria. Então ele comprou tijolo, pedra, areia, cimento. E vieram os pedreiros e tiraram a cerca de madeira e deixou a casa sem cerca, porque eles estavam construindo um muro. E o tijolo, o cimento, sei lá, o ferro, ficava tudo encostado na parede. A nossa casa era de madeira e tudo ficava bem encostado e era bem a janela do meu quarto. Dormia eu e meu irmão no mesmo quarto. E tem uma noite que eu acordo e eu escuto um barulho. Acordei assustado. E eu comecei a escutar umas conversas. E comecei a escutar os caras arrastando coisas, roubando coisas. Entrou ladrão, estava roubando de cimentos, tijolos do meu pai. E, gente, começou a dar medo, né? Meu irmão acordou, correu para o quarto da minha mãe. E eu acho que era o mais medroso, não consegui nem levantar da cama. Mas, de repente, escutei o fofinho latindo. Falei, fofinho, agora esses caras vão ver. E o fofinho rosnou para os caras, rapaz, foi para cima, né? Só que eu escutei do outro lado alguém fazer assim, ó. Aí eu já imaginei a cena. Fofinho balançando o rabo, já pulando no colo do cara. Daí eu falei, já era, né? O fofinho, o amigo da molecada, não tinha força nenhuma para enfrentar um ladrão. E de fato, que roubaram, levaram cimento, levaram um monte de coisa. E só não levaram o fofinho porque acho que ele não quis ir. Porque senão até o fofinho eles iam levar. E nós brincávamos, nós morávamos aqui numa casa, e a uma quadra abaixo tinha um núcleo habitacional que lá era asfalto. Então nós fazíamos a nossa quadra de futebol no asfalto. Tinha as travinhas livres, aquelas travinhas bem legalzinhas, feitas de tênis, né? E ali nós fazíamos nosso futebol, nossos torneios. E de repente, queridos, a gente brincava que mudou um rico na rua. Era a casa do rico, porque as casas eram tudo iguaizinhas. Era tipo uma Minha Casa Minha Vida, assim, de hoje, aquelas casinhas tudo igual. Mas o rico fez uma casa diferente, cara. Uma casona bonita, né? E pôs um muro alto. E lá ele trouxe um cachorrinho, um pastor alemão. Coisa mais linda, cara. Sabe? Já viram um pastor alemão quando é pequenininho? Nossa, a gente ficou louco com o pastor alemão. Então o que fazia? O rico trabalhava o dia inteiro fora. Nós pulava o muro e pegava o cachorro, o pastor alemão, e trazia ele para brincar com nós. E ele ficou amigo do fofinho. Só que era uma cadela, né? Uma cachorra. E o nome dela era Julie. Desculpe se tem alguma Julie aqui, mas era o nome, não fui eu que dei, tá? Desculpe. E a Julie era nossa amiga. Só que cachorro pastor alemão, cara, cresce assim, não abrir e fechar de olhos, né? Questão de mês, a Julie já era maior que nós. Eu tinha um primo, o Rivelino, que ele sempre foi pequenininho, ele montava na Julie, cara, brincando com a Julie. E olha, eu vou te dizer uma coisa, a Julie tinha pedigree. Tinha pedigree. Sabe o que é pedigree, né? Significa que era puro sangue. O pai da Julie, ou a mãe da Julie, era um campeão em alguma história aí. Ela tem um ancestral que foi campeão em algum lugar, porque ele tinha pedigree. Foi caro o cachorro. Pedigree significa que o cachorro é caro e valioso e é bom, é original, puro sangue.
E a Júlia ali cresceu, ficou grande. Gente, nós levávamos ela para o rio. O cachorro coisa mais linda do mundo, né? Só que o rico, ele não via, ele só sabia que a Júlia estava ficando esquisita. E que nós pulava o muro, pegava, daí a Júlia ficou muito grande, daí pulava 2 e empurrava a Júlia. Era um trabalhão, mas a Júlia era a nossa amiga e amiga do fofinho. Então nós jogava a bola, ela corria, nós pulávamos em cima dela, ela virava as patas para cima, nós fazia cosca na barriga, deitava em cima dela, virou um doce. O pedigree virou um doce. Só que um dia entrou um ladrão na casa do rico. E a Júlia é um pastor alemão, um cão de guarda, feroz, grande. Eu não estava lá, mas eu posso imaginar a cena. O ladrão entrou. Quando ele pulou o muro, ele se deparou com a Júlia. E a Júlia, né? Eles se empoderam, né? Eles crescem quando eles estão para atacar. Só que eu fico imaginando o que esse ladrão fez. Provavelmente ele fez assim. A Júlia balançou o rabinho. Deitou no colo dos ladrões, porque os ladrões entraram na casa, roubaram tudo. E só não levaram a Júlia, acho que ela não quis. A Júlia, com pedigree, pastor alemão puro sangue, treinado para ser um cão de guarda, potencial de proteção, andou com vira-lata. Andou com vira-lata e com a criançada. E aquele cachorro, que era para ser um grande exemplo, um grande modelo, se tornou um vira-lata, porque andou com crianças e com vira-lata. Você tem um pedigree. Os teus ancestrais foram Abraão. Os seus ancestrais foram Moisés, Elias, Daniel. O teu ancestral foi Pedro, Paulo, João. É de lá que você descende. É de lá que vem a tua qualidade, a tua categoria, a tua genética. É de lá que você vem. Mas por que você não é igual a eles? Por que você não vive o que eles viveram? Porque talvez você é igual a Júlia. Está andando com vira-lata e com criança. Com quem você anda? Com quem você tem andado? Se você tem andado com pessoas que não valorizam a presença de Deus, é isso que você vai se tornar. Se você tem andado com pessoas que desprezam a paixão pela presença, estão falando para você, você está ficando muito radical, você está ficando muito igrejeiro, você, Deus o livre, agora você ficou muito chato. Se você está andando com esse tipo de pessoas, e você está valorizando o que essas pessoas pensam, você vai desvalorizar o pedigree que você carrega. Faz sentido isso para você? A Júlia e o fofinho me ensinaram lições que até hoje eu levo para a minha vida. Então os meus referenciais, eu costumo desejar viver o que esses caras estão vivendo hoje, mas também eu não desprezo o que os meus heróis viveram. Eu quero ser como um Paulo, eu quero ser como um Pedro, eu quero ser como um Elias, eu quero ser como um Daniel que enfrentou leões nas covas, porque eu tenho o mesmo que eles têm. O mesmo Espírito que habitou neles, habita em mim também. Faz sentido isso para você, queridos? Vocês estão entendendo essa mensagem? Querido, o Senhor está passando no meio da igreja. E Ele está perguntando, como é que está o nível do óleo? Como é que está o nível do óleo? Há uma preocupação. O nível do óleo é muito importante. Porque nós temos, por exemplo, Éfeso, uma das igrejas tão importantes. E a queixa, e todos eles têm uma queixa, não é? Ele passa um olho para todas as igrejas. Por exemplo, Éfeso, ele diz, abandonou o primeiro amor. Para Esmirna ele diz, ei, permaneçam fiel. Para Pérgamo ele diz, arrependa-se das influências e das doutrinas erradas. Para Tiatira ele fala, ei, não tolere mais Jezabel.
Para Sardes, ele fala: ei, você está faltando integridade em vocês. Para Filadélfia, ele diz: ei, o judaísmo está roubando a coroa de vocês. E para Laodiceia, ele diz: ei, vocês estão mornos. Para cada um ele tem uma queixa, para cada um ele tem um alerta. E se nós pegarmos, por exemplo, Éfeso, querido, Éfeso é uma igreja importante no nosso cenário bíblico, porque Éfeso se tornou a capital do avivamento. O Espírito desceu em Jerusalém, mas por um tempo, Deus libera uma perseguição e os apóstolos têm que se separarem. E o centro do avivamento deixa de ser Jerusalém. E começa a acontecer um grande avivamento em Éfeso. Qual é a história de Éfeso? Atos 19 vai nos contar que apóstolo Paulo passa em Éfeso. E ele faz uma pergunta para os poucos cristãos que estavam em Éfeso. E a pergunta é: vocês conheceram o Espírito Santo? Vocês receberam o Espírito Santo quando creram? E eles dizem: Espírito Santo nós nunca ouvimos falar. E Paulo pergunta: em qual batismo vocês foram batizados? A gente foi batizado no batismo de João. E a Bíblia diz que Paulo explica para eles o que é o batismo com o Espírito Santo. O que é o derramar do Espírito Santo. E eles são cheios do Espírito Santo. E aquela cidade, Éfeso, que era a capital da idolatria, porque lá tinha um templo a Diana, um templo onde havia prostitutas sagradas, 24 horas por dia havia adoração naquele templo através de prostitutas. Toda a economia de Éfeso girava em torno da idolatria. Nós temos um lugar no Brasil semelhante, onde tinha os chaveirinhos, as fitinhas, tinham as velas, tinham as estátuas, tinha tudo sobre Diana. Havia um camelódromo em Éfeso que vendia e sustentava a economia somente com produtos de Diana. E quando Paulo prega o evangelho em Éfeso, há um movimento do Espírito. E começa a haver um avivamento em Éfeso, e o povo começa a se converter. Tem um movimento tão forte que a Bíblia diz que aqueles que faziam as artes mágicas, aqueles que eram feiticeiros, frequentavam os centros, os terreiros, aqueles que eram adeptos a idolatrias e a magias, se renderam tanto que começaram a trazer seus livros, seus amuletos, seus utensílios de magia, e jogam numa praça que era impossível contar o número de objetos que foram jogados naquela praça. Uma libertação na cidade. Uma libertação poderosa aconteceu em Éfeso. O sindicato dos camelôs de Éfeso faz um protesto e se levanta contra Paulo. E querem prender Paulo porque a mensagem que Paulo pregou afetou a economia. E eles têm que mudar o ramo econômico da cidade. A cidade passa por uma transformação total, porque chegou o Espírito Santo. Amém ou não? Então Éfeso é uma cidade que pegou fogo pela presença do Espírito Santo. Só que agora passaram alguns anos, e talvez não muitos, talvez 30 anos, 20 anos, e o Senhor está na igreja de Éfeso, passa no meio da igreja, encontra com a igreja de Éfeso e fala: ei, por que vocês abandonaram o vosso primeiro amor? O que é o primeiro amor de Éfeso? O que é o primeiro amor que ele está reclamando, o que está faltando em Éfeso? Então você tem que voltar lá atrás e entender o que Éfeso viveu nos inícios da vida dele. O primeiro amor era o fogo do Espírito Santo que pulsava, que ardia dentro dos moradores daquela cidade. Os cristãos de Éfeso foram ativados pelo poder do Espírito Santo. E por algum motivo, querido, por algum motivo, o nível do óleo da igreja de Éfeso baixou. E agora eles não são mais tão relevantes como foram. A capital do avivamento, chamado Éfeso, agora está sendo despertada e alertada, dizendo: ei, vocês estão perdendo o fogo. Vocês estão perdendo o óleo. A chama está se apagando em vocês. Faz sentido isso para você? Eu estou pregando para alguém aí ou não? Então eles começam a ser alertados por isso. Ei, igreja, como é que está o nível do óleo aí? Como é que está o nível do óleo na sua vida?
Como está o fogo dentro de você? Qual é a tua paixão? Como está o impacto da presença de Deus na tua vida? Interessante que aqueles discípulos que andaram com Jesus, tendo um deles dizendo que todos vão me negar, todos vão te negar menos eu, que é o Pedro. E entre todos, no dia da perseguição, no dia que Jesus foi preso, olha só, preste atenção. No dia que Jesus foi preso, todos eles fugiram. E fugiram do quê? De medo. Eles fugiram, queridos, a ponto de se trancar dentro de uma casa e ficar escondidos lá por medo. Medo de fazer com eles o que estavam fazendo com o Salvador deles. Uma frustração, um medo, um terror se apoderou daqueles homens que andaram 3 anos e meio com Jesus. Mas alguma coisa aconteceu, que num espaço de 40 dias, o que Jesus não fez em 3 anos e meio, o que Jesus não conseguiu provocar dentro deles em 3 anos e meio, num espaço de talvez 40 ou 50 dias, o Espírito Santo veio sobre eles. E agora, aqueles que ficaram amedrontados, medo de serem presos, medo de serem torturados, medo de serem ameaçados, agora eles vão presos, e eles saem da prisão louvando a Deus e dizendo: uau, eles estão nos perseguindo por causa do Evangelho. Querido, preste atenção, 50 dias antes, eles fugiram de medo. 50 dias depois, eles estão celebrando o que antes os amedrontavam. O que mudou? O que mudou? O que foi uma mudança tão brusca e tão rápida? Em homens que morreram de medo de uma ameaça, e agora homens que estão celebrando porque estão sendo ameaçados. O que mudou na vida deles? O que? Falem alto. O Espírito Santo fez toda a diferença na vida deles. Faz sentido para você? É Ele que você precisa. É dele. Na comunhão com Ele. Interessante que o apóstolo Paulo, quando ele vai falar, ele vai se despedir da igreja de Tessalônica, e ele fala assim: o amor do Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão com o Espírito Santo seja com todos. Lembram disso? É a bênção apostólica, né? Agora, o que Paulo está ensinando ali? A gente transformou isso numa oração, mas não é uma oração, é um ensino. É um fundamento para a igreja. O que Paulo está dizendo? Você quer se relacionar com o Pai? Quer se relacionar com o Pai? Então você tem que receber o amor do Pai na sua vida. Você tem que entender que o Pai te ama. Quer se relacionar com a paternidade de Deus? Você tem que entender que Ele te ama. Você é o filho amado, em que Ele tem muita alegria. Quer se relacionar com o Filho? Então você tem que se relacionar com a graça dEle. É o favor imerecido. Não é pelo teu mérito. Ele não te ama mais ou te ama menos porque você é bonzinho ou malzinho. Ele te ama porque tem a ver com Ele, é a graça dEle. É o favor imerecido dEle sobre a tua vida. Quer se relacionar com o Filho? Então você tem que se relacionar com a graça que está no Filho. Nós começamos a cantar: qual é a beleza? Qual é a beleza? A beleza do Filho é a graça de Deus. Você tem que aprender a receber a graça de Deus. Você tem que aprender a se relacionar com essa graça superabundante. Onde abundou o pecado na tua vida, agora superabundou a graça de Deus na sua vida. Agora você quer se relacionar com o Espírito Santo? Com o Pai, você recebe o amor dEle. Com o Filho, você recebe a graça dEle. Mas com o Espírito Santo é com a comunhão. Você tem que ter relacionamento. Tem que sentar com Ele. Tem que se tornar amigo dEle. Tem que ter intimidade com Ele. Porque o Espírito Santo é aquele que habita dentro de você. Amém? Então tem que ter comunhão. Ser cheio do Espírito Santo não é um evento, mas é um processo. Batismo com o Espírito Santo é um evento. Eu fui batizado, eu recebi o Espírito Santo. Agora, ser cheio do Espírito Santo é uma ação contínua.
permanecendo cheio do Espírito Santo, permanecer no Espírito de Deus, andar no Espírito, viver no Espírito. Então eu preciso ter essa habilidade, eu preciso ter essa consciência, que eu preciso ter comunhão com Ele, a ponto de eu gerar uma intimidade com Ele, e ser guiado por Ele. Ali na igreja a gente tem a cada semestre a gente tem uma conferência profética. E o alvo dessa conferência profética é ativar na igreja os dons do Espírito Santo. E a gente já faz em algum tempo já um workshop profético. E o que é esse workshop? A gente passa uma tarde inteira lá na igreja, ensinando as pessoas a serem guiadas pelo Espírito Santo. A saber e a entender que o Espírito Santo guia você. Como que ele guia? Através de vários sinais. Por isso você tem dons. Por isso ele te deu dons. Por isso que ele deu dons à igreja. O Espírito Santo está aqui só para revelar o teu futuro ou o teu passado. Mas o Espírito Santo ele está aqui para te guiar. Jesus falou que ele vos guiará a toda a verdade. Ele vai te revelar o Filho. Ele vai atrair todos a mim, Jesus fala. Então o Espírito Santo ele vai te guiar. Quantos cristãos padecem e tomam decisões erradas? Vivem vidas totalmente tortas, porque negligenciam a direção do Espírito Santo. Então ter comunhão com o Espírito Santo significa aprender a ser guiado por Ele. Aprender a ouvir falar, a Ele falar contigo. Para que tome as decisões certas. Para que viva no propósito dEle para a tua vida, você precisa ter comunhão com Ele. Então, o que ele estava fazendo no meio do candeeiro? Ele estava avaliando o nível do óleo. E nessa noite eu vim aqui hoje. Estamos aqui nessa conferência. E hoje, que você leve para a cama e que você perca o sono. E que você gaste tempo. E que você perca o sono, que você perca o teu apetite. E que Ele te conduza a um tempo maior de intimidade com Ele. Meu irmão, a Julie andou com o fofinho e se tornou um vira-lata. E talvez isso está acontecendo com você. É para ser um herói da fé, mas está andando como um derrotado, porque você está andando com gente errada. Ande com gente que está cheio do Espírito Santo, e você vai ficar cheio do Espírito Santo. Quem é que está te influenciando nos últimos dias? Permita a Deus que eu seja uma influência na sua vida nesses dias. Que o teu pastor seja uma influência na sua vida. Que homens cheios do Espírito Santo sejam o teu alvo para você observar. Aprender com eles. Viver como eles vivem. Descobrir os segredos que eles descobriram. Porque é para isso que nós estamos nesses últimos dias. Há uma preocupação de Deus nesses últimos dias. Para que a lâmpada não se apague. Se coloque em pé nessa hora, em nome de Jesus. Aleluia. Tem que ter fome. Tem que desejar a presença dele. Ezequiel, quando teve essa visão do templo, de como seria, porque Moisés, Davi, eles tiveram uma visão. Moisés, Davi, Salomão, tiveram uma visão de como fazer um templo. Mas Ezequiel teve uma visão de um templo, mas esse templo de Ezequiel não era um templo para se construir, não era um templo físico, era um templo espiritual. Então Ezequiel, a visão do templo que Ezequiel tem é a visão nossa. Eu e você quero o templo. E nessa visão, ele tem uma visão de um rio. E as águas desse rio nasciam debaixo do templo. Elas saíam debaixo do templo. E à medida que o anjo convidava Ezequiel, na visão, não sei quantos lembram dessa visão, a cada 1000 côvados,
cada 1000 côvados, ele dava um passo e as águas ficavam mais profundas. Mas só que preste atenção, 1000 côvados são meio quilômetro, é 500 metros. Cada côvado representa média de meio metro. Então 1000 côvados são 500 metros. Eu fico imaginando o tamanho desse rio, porque ele andou pelo menos 1.500 metros desse rio. E a cada 1000 côvados, as águas desse rio ficavam mais fundas. É interessante que não era a cada passo, não era um passo e outro passo, mas era uma caminhada, era a cada 500 metros, esse rio ficava mais fundo. O que nós entendemos desse rio? Entendemos que esse rio exige uma caminhada nele. E você decide. As águas nos artelhos é aquela experiência que você tem só de apagar fogo, só de resolver problemas. Você corre para a presença de Deus quando você está com um problema. Você corre para a presença de Deus quando você não sabe o que fazer. Você corre da presença de Deus. Quantos aqui só oram quando tem problema? Quantos aqui só buscam Deus quando a coisa apertou? Significa que você está com as águas só nos calcanhares. Você não sabe o que é o rio de Deus ainda. Então você tem que entrar nesse rio. Você tem que mergulhar nesse rio. Só que para entrar nas águas profundas, você tem que ter uma caminhada mais longa. Desejar andar com Ele. Andar com o Espírito Santo. Aprender com Ele. Ser doutrinado e discipulado por Ele. Davi é incrível, de novo Davi, ele diz assim: o Senhor é o meu pastor. Ele não sabia do que estava falando talvez, mas hoje nós podemos entendê-lo. Ele está dizendo que o pastor dele não era o João, não era o Kelso, não era o fulano, não era o Beltrano, mas quem pastoreava ele era o Espírito Santo. Teu pastor pode te dar bons conselhos. Eu como pastor posso falar algumas coisas para você, mas se você não permitir que o Espírito Santo te guie, você não chega a lugar nenhum. Faz sentido isso para você? Se todos os conselhos que o teu pastor te deu e você tivesse seguido, você estava em outro nível. Mas conselho bom não resolve. Quem vai te convencer é o Espírito Santo. Quem vai mudar a tua vida é o Espírito Santo. Quem vai arrancar as amarras de dentro de você é o Espírito Santo. Quem vai mudar teu olhar, tua perspectiva de vida é o Espírito Santo. Quem vai mudar tua mente é o Espírito Santo. Quantos querem isso? Feche seus olhos nessa hora. Se você quer isso, fale para o Espírito Santo, assuma um compromisso com Ele, nessa conferência. Ezequiel dizia que ele tinha que andar. E à medida que ele andava, cada dia ficava mais fundo. Cada metro, cada 500 metros, cada período de caminhada, ele conseguia se aprofundar mais ao Espírito de Deus. Feche seus olhos, querido. Acho que hoje é uma noite de decisões. É uma noite de rompimento nas nossas vidas. Se você ora em línguas nessa hora. Beleza de Deus, Cristo, quero conhecer Cristo. Quero conhecer Cristo, fonte de prazer, Cristo, beleza de Deus, Ele é Cristo. Os céus, oh, se descesse aqui, oh, se fizesse em mim a tua morada, lugar de prazer, oh, se
fendesse os céus, oh, se descesse aqui, oh, se fizesse em mim a tua morada, lugar de prazer, oh, se fendesse os céus, oh, se descesse aqui, oh, se fizesse em mim a tua morada. Qual é o nível do óleo? Essa é a pergunta. Essa é a inspeção que o Senhor está fazendo na sua igreja nesses dias. A imagem que eu tenho nesses dias, querido, é como se fosse um general de guerra, ou um oficial do exército, colocando a sua tropa em fileira, e ele inspecionando a sua tropa, para saber, estão prontos para a guerra? Estão prontos para as coisas que virão? Está preparado para o enfrentamento que vai acontecer? Estão prontos para enfrentar todo esse mundo gélido, confuso? Eu imagino que são esses dias que o Senhor está fazendo. Ele visitando as igrejas hoje, é porque Ele quer saber, você está preparado? A lâmpada está acesa, o nível do óleo está em dia? Porque eu quero uma igreja pronta para o que vem pela frente. Ele não quer perder ninguém. Ele não quer perder ninguém. Não é tempo de perder, mas é tempo de ganhar. Não é tempo de esmurecer, mas é tempo de se levantar. Você que acha que está velho, você que acha que já fez muito, ei, o Senhor tem um renovo para você. Você que acha que já não tem mais, você que acha que está desqualificado, ei, Ele ainda tem um plano para a tua vida. Ele está passando entre o candeeiro, Ele está passando entre a sua igreja, e Ele está supervisionando, Ele está inspecionando você, como está o nível do óleo. Se você quer se preparar para esses dias, e se você quer viver uma vida plena e cheia do Espírito Santo, nós queremos orar por você nesse dia. Nós queremos orar por você nessa hora, queremos declarar sobre a sua vida. E se você quer, sai do seu lugar, vem aqui à frente. Vamos ter um tempo de oração, vamos ter um tempo de liberação, vamos ter um tempo ato profético de dizer, eu quero viver isso aqui, eu quero estar pronto, eu quero ser cheio, eu quero transbordar. Se você quer, continue, vamos continuar adorando ao Senhor. Oh, aleluia! Se você deseja, querido, venha. Ah, pastor, mas eu não preciso ir aí à frente. Precisa sim, é um ato profético, é um posicionamento, é um anúncio profético que você está fazendo. Talvez na tua cabeça fale, mas Deus pode me tocar aqui na minha cadeira? Sim, Ele pode, mas são atos proféticos que a gente faz. Assim como Jesus mandou o menino lavar o olho, lavar o seu rosto lá no tanque, assim como Jesus mandava ir até o sacerdote, não precisava ir, mas tinha que ir, porque é um ato de posicionamento. Isso, vamos nos preparar para os dias que virão. Vamos nos preparar para a obra que está preparada, que está determinada para nós. Oh, levante as suas mãos. Se você ora em línguas, ativa essa palavra no teu espírito. Xarabada, candaralaba, xeralabada.